Em Êxodo 32, 35, salvação bateu profundo no povo, porque eles fizeram o filhote de boi que o grande monte fez. Tá? Vou lembrar aqui, né, que salvação é a minha tradução da palavra Senhor, daquela toda em maiúscula, que seria Jehová, né, em muitos lugares Yahweh, e bateu profundo seria, nas traduções tradicionais vai estar como feriu, mas o que pode ser também, porque uma batida profunda é uma ferida. Mas eu uso bateu profundo e o bateu raso, porque o que muda de uma palavra para outra, da feriu, é que é uma letrinha só no final. O que dá-se a entender é que é tipo algo mais profundo e algo mais raso. E o que acontece? Ferir, essa palavra também ela é usada muito para matar, né? Bate profundo e mata. E aqui no caso, matou. Então quando você usa apenas feriu, fica parecendo que feriu, mas não morreu. Nesse caso, feriu e morreu também. Então, por conta de como essa palavra é colocada no hebraico, sendo que a batida rasa seria algo superficial, apenas na pele. Por exemplo, praga, lepra. Lepra seria uma batida rasa que salvação coloca a pessoa. E quando é mais profundo, seria algo que de fato quebra a camada. E aqui, ó, porque eles fizeram o filhote de boi que o grande monte fez. Agora, isso aqui, nas traduções tradicionais, eles vão colocar dois verbos diferentes, tá? Ó, em uma está sido feito e formou, na outra está quiseram que Arão fizesse, que também não tem nada a ver. Na outra está Arão fizesse um bezerro que cultuaram, que também não é. No outro está por ter feito o bezerro que Adão formara. Também não, é o mesmo verbo, tá? E então, eu sei que aparenta estar entrando em divergência, porque como que eles fizeram se o Arão, que é o grande monte, fez? É como uma orquestra. Se o líder erra, todo mundo erra junto. O erro é de todos, por mais um conduziu errado, mas os outros erraram juntos, tá? E isso também nós vemos que essa culpa cai também numa questão de, por exemplo, se você frequenta um templo, algum lugar, ou algum grupo de pessoas, por mais que o condutor está conduzindo errado, se as pessoas erram, por mais que elas seguem ele, a culpa não é apenas dele, é das pessoas também, que erraram. E nós vemos que o coração deles moveu eles a buscar ele. Então o coração deles quis fazer o que era errado e ele aceitou que fosse feito o que é errado, tá? Então é nesse sentido. Os dois erram. Então, se você frequenta um templo, algum lugar que está fazendo coisas erradas, e você está apoiando as coisas erradas, de uma forma ou de outra, o erro também é seu. Ah, eu não sabia. A Bíblia está lá, né? Se você ler com atenção, você vai saber o que o salvação considera correto e errado para muitos desses lugares. E muitas vezes é apenas bom senso, né? Você não vai patrocinar algo que é errado. Bom, Êxodo 33. Salvação falou ao tirado: vá, suba daqui, você e o povo que você fez subir da terra desse tiado. Tá? Aqui, ó. Aqui ele está. Aqui nós vemos que temos ironia, tá? Por quê? Ele já falou, né? Ah, eu tirei, foi ele que tirou as pessoas da terra e tudo. Mas eles falaram, né? O povo de Israel, de persistiu com o grande pastor, falou, né, que quem fez eles subirem foi o tirado, né? Então aqui salvação está com sarcasmo, tá? E nós vemos que ele, assim, até mesmo em nossas vidas, nós vemos que ele tem um grande humor, tá? Para você que busca uma vida de oração, inclusive ontem à noite na praça estava conversando com uma amiga minha e ela falou que uma das coisas que o Salvador resolveu para ela é, ele resolveu de uma forma engraçada, né? Ela fez oração, ela buscou e ele resolveu de uma forma engraçada. E foi mais engraçado ainda, né? Porque o lugar que eu saquei que Deus é engraçadão foi quando ele fez o nome de Isaac, que significa ele ri, né?
E é engraçado porque essa amiga minha tem um filho que se chama Isaac, né? Então eu até fiz esse trocadilho com ela. Eu falei assim, ó, tá vendo? Isaac significa ele ri, ó, como o Salvador é brincalhão, né? Então é. E assim, e para você que busca uma vida de adoração e oração, é, com certeza você tem alguma história. Eu comento essa história sempre que eu tenho ela, que uma vez eu estava, quando eu passei muita necessidade, uns anos atrás, que eu morava fora do país, e, e eu tive que escolher entre. Teve um dia que eu tive que escolher entre comer pão e colocar gasolina no carro para chegar no serviço no dia seguinte, mas eu estava com muita fome. Aí eu fiz oração, saí e comprei o pão. Aí um amigo meu me ligou. Um amigo meu não, era alguém que a gente não se dava bem. Mas essa pessoa ligou com o coração mó aberto, falou assim: Ô, te dou 20 conto, eu preciso chegar numa, numa entrevista de emprego, você me dá uma ajuda? Eu falei assim: não, eu dou sim, né? E aí eu acabei, né, tendo dinheiro para comer mais e para gasolina do dia seguinte. E aquela pessoa podia ter ligado para qualquer outra pessoa, né? Mas então o que acontece? Às vezes parece que é algo pequeno, mas quando você está na história e você vê o que movimenta por trás, você vê que é um feito impossível aquilo ter acontecido através daquela pessoa, tá? E o que essa amiga minha me explicou é bem parecido, tá? Então ele é engraçadão. Ele faz essas ironias. Tem muita coisa que, né, ele é bem humorado. Então vamos lá. Salvação falou ao tirado: vá, suba daqui, você e o povo que você fez subir da terra desse sitiado. Sitiado é Egito. Para a terra que eu jurei ao pai de multidões, que é o Abraão, ao Elirri, que é Isaac, e ao segura calcanhar, dizendo: eu vou dar ela a sua semente. Eu vou enviar um informante na sua frente e vou expulsar o do baixo, o do falador, o do de terror, o do sem muros, o do aldeão e o do pisador, para uma terra fluindo leite e mel. Porque eu não vou subir no seu meio, porque você é um povo de nuca dura, para que eu não encerre você no caminho. Aqui eu acho que em muitas traduções vai estar como destrua. É, consuma, mas não é, destrua também não. Não é, é no sentido de finalizar, é algo que é finalizado. Tá? Tem outra palavra que é para destruir, tem outra palavra que é para consumir. A palavra que a Bíblia usa para consumir é a mesma que ela usa para comer. Então também não é essas aqui não. Consuma, essa outra aqui está exterminar, essa outra está mais correta. Mas é no sentido de encerrar alguma coisa. Esse mesmo verbo, ele tem encaixe como encerrar em todos os lugares, mas nem em todos os lugares ele tem encaixe com essas outras coisas que entram em conflito com outras palavras que, de fato, significam aquilo. Aqui, ó. Eu vou enviar um informante. Essa palavra, nas traduções tradicionais, é a palavra anjos. Tá? Eu tenho colocado como informante, mas no Antigo Testamento é, é mais como trabalhador, tá? Informante trabalhador, informante obreiro poderia ser também. Uma coisa que. Porque o hebraico ele nos entrega, através dos pictogramas, o, a palavra fazer. É o mesmo verbo que é para fazer. Então, se você faz algo, aquilo que é feito é um trabalho, porque você fez aquilo. Mas o grego, ele nos entrega o informante, que é da onde nós tiramos a palavra evangelho, né? Esse angélio, ele vem da palavra anjo, que é do verbo, eles dizem que é passar mensagem, mas ao meu ver é informar. Então, evangelho significa boa informação. Então, se aquilo é informação, esse aqui é informante. Mas aqui, a raiz do hebraico, ela nos entrega outra coisa, que é no sentido de obreiro ou trabalhador. Eu tenho pensado, nessa palavra específica, chamar de informante obreiro, ou obreiro informante. Tá? E ela faz uma clara ligação ao que são os informantes do Novo Testamento. Né? Por exemplo, Paulo, né, que fazia, ele era um informante, né, que ele falava assim, a minha boa informação, que ao meu ver está traduzido como evangelho errado, porque não é a forma que nós consideramos o evangelho, não é o evangelho de Paulo, mas é a boa informação de Paulo, porque ele estava passando uma boa informação.
Então, ao mesmo tempo que Paulo é, né, um informante, ele também é um obreiro. E isso aqui se encaixa com aquilo que eu falo, que de fato as palavras que são o que nós consideramos como anjos, que desce de lá e faz a coisa toda, são na verdade pessoas com forte presença do salvação no coração, fazendo o trabalho, a obra dele na terra, de passar a informação ou qualquer outra atividade que ele tenha enviado a pessoa a fazer. Lembrando que não é porque alguém se diz que é apóstolo, que é o que significa enviado, que aquela pessoa de fato foi enviada pelo Salvador. Algumas pessoas se dizem enviadas, mas elas foram enviadas por vontade própria e sem conhecimento. Eu vou enviar um informante na sua frente, e vou expulsar o do baixo, o do falador, o do de terror, o do sem muros, o do aldeão e o do pisador. É. Para uma terra fluindo leite e mel, porque eu não vou subir no seu meio, porque você é um povo de nuca dura, para que eu não encerre você no caminho. Isso aqui tem essa outra aplicação também. Quando quando ele está no seu meio, muitas coisas do seu coração, elas são encerradas, ele extermina, ele tira você daquele caminho. Só que nessa época aqui, nós vemos que várias coisas, elas são feitas, e essa é a forma aplicada espiritualmente hoje. Mas nessa época aqui, nós vemos que essas formas que hoje são aplicadas espiritualmente, naquela época eram aplicadas de forma espiritual e também de forma literal. O povo ouviu essa fala de ruindade, e eles lamentaram. E nenhum homem colocou o equipamento dele sobre ele. Essa palavra equipamento, até que eu estou curioso como colocaram isso aqui nas traduções tradicionais. Ornamentos. Mas o que acontece? Essa palavra, ela não tem encaixe como ornamento em todo lugar, porque nem em todo lugar é que ela está ornando. Tem lugar que ela está, é um equipamento, é uma coisa que a pessoa veste por cima. Né? Então, ornamento fica parecendo que é brinco, que é alguma coisa assim. E não é isso que o texto nos dá. Salvação disse ao tirado: Você fale aos filhos do persistiu com o grande pastor. Vocês são um povo de nuca dura. Eu vou subir por um único piscar no seu meio, e eu vou conhecer o que eu vou fazer a você. Esse piscar, em muitos lugares, está no momento. Né? Então, o que acontece? Né? É no sentido, sim, ele vai no meio e em um piscar ele vai saber. E a mesma coisa acontece quando você coloca ele no seu coração. Naquele piscar, naquele um momento, ele sabe, o... ele tem a noção. E de fato é piscar, tá? Porque outra palavra é usada como momento. Por exemplo, a tenda que chamam de a tenda da congregação, aquela coisa toda, aquela palavra que é tenda do momento, aquela palavra significa momento. Esse piscar, ele realmente entrega essa coisa que é num fecharzinho de olhos, tá? Então é mais específico, não é a mesma palavra. Eu até vou ver aqui como que como que está nas traduções tradicionais. Tá como momento. Momento. Mas literalmente é num piscar, né? Que nós usamos essa expressão, num piscar de olhos. O tirado pegou a tenda e estendeu ela para ele do lado de fora do acampamento. Estendeu, é isso mesmo. Colocaram estendeu aqui. Montou na outra, mas essa palavra ela é mais usada como estender, porque ela também é usada com a palavra mão, né? Então você não monta a sua mão, você estende ela. Então nós vemos que é, é, a palavra montar aqui ela não tem encaixe para essa palavra em todos os lugares onde ela está, mas estendeu tem, porque por exemplo, quando manda Moisés estender a mão sobre o rio Nilo, né, sobre o rio Forte, né, estenda a sua mão, ele não monta a mão dele, ele estende ela. Tirado pegou a tenda e estendeu ela para ele do lado de fora do acampamento, longe do acampamento. E ele chamou a fama dela de tenda do momento. É o que eu falei ali da trás do momento. Ó, essa palavra piscar, ela é uma. Né? Aqui eles usam momento. Mas momento de fato é essa. E como que eu sei que momento é essa? Porque essa também se liga ao grego no Novo Testamento, que de fato significa a palavra momento.
Porque do grego é mais fácil essa ligação do grego, porque temos muito mais conteúdo em grego. Então, as palavras que eu consigo ligar diretamente ao grego, elas são mais tem uma tradução mais fiel, tá? Então, eles usam essa palavra como momento. Essa palavra, em muitos lugares, no grego, ela é usada como tempo e não apenas momento. Então, eu comparei a forma, a forma que o que o hebraico dá e o que o grego dá para chegar à conclusão de momento. E encaixe, teve encaixe. E por que tenda do momento? Poxa, como assim tenda do momento? Olha como está nas traduções tradicionais isso aqui. Tenda da congregação, em uma. Vai ser tudo tenda do encontro, na outra. E é tudo coisa assim. Aqui, ó. Tenda. A outra nem colocou nada. Só colocou a tenda nos outros. A tenda do encontro, tenda da revelação. Não, não é revelação isso aqui, tá? É tenda do momento. E por que que tenda do momento? Porque no momento a tenda é ali. Em outro momento ela vai ser em outro lugar. Porque eles levantavam e iam para outro lugar. Então, a tenda no momento era ali. Porque quando eles pegassem e tirassem, a tenda do momento seria em outro lugar. Então, assim, interpretando, né, eles, beleza, mas lá era onde eles encontravam, tá? Era onde eles encontravam, mas não é a palavra que é usada, tá? Tem outra palavra que é usada para encontrar. Tem um verbo que é usado para encontrar. E com certeza não é congregação. Acontecia que todo aquele que buscava salvação saía para a tenda do momento. Aí aqui, ó. Lembrando que salvação é aquela palavra, né, que nas Bíblias tradicionais está como Senhor, que é Yahweh, Jehová, né, na escrita dos testemunhas de Jeová está Jeová, né? Então olha aqui, ó, todo aquele que buscava salvação saía para a tenda do momento, que estava do lado de fora do acampamento. Então é engraçado como esse nome ele acaba tendo esses encaixes. A pessoa busca salvação, sai para a tenda do momento. Lembrando que eu traduzo aquele nome por salvação, primeiramente porque Jesus significa, né, Jeová é salvação. Então, se o nome de Jesus significa Jeová, né, ou Jeová é salvação, então, né, se aquilo é salvação, então, salvação. Então, eu usei o primeiro motivo meu para traduzir Yahweh para salvação foi o nome de Jesus, que significa, né, Jeová ou Jeová é salvação. Que daí eu comecei a ver outros motivos porque de fato era salvação, porque começou a se encaixar em versículos dessa forma, de uma forma muito da qual amplia o conteúdo do versículo. Acontecia que, na saída do tirado para a tenda, todo o povo ficava de pé, cada homem na abertura da tenda dele, e eles observavam atrás do tirado, até ele entrar na tenda. Acontecia que, na entrada do tirado na tenda, o pilar de nuvem descia e ficava de pé na abertura da tenda. E ele falava com o tirado. Ele quem? O pilar. Interessante porque a palavra pilar ela tem vários encaixes, né? Pilar, coluna. Eu vou até confirmar aqui para não falar. Olha que legal. Eu acho que isso. Não, não. Ah, não, não é essa não. É uma outra. Tá. Que também tem um sentido parecido com pilar. Todo o povo via o pilar de nuvem de pé na abertura da tenda, e todo o povo se levantava e se curvava, cada homem na abertura da tenda dele. Essa palavra curvava, a partir do 34, se eu não me engano, ela vai estar se inclinava, eu acho. Eu fiz um breve ajuste, porque eu vi que ela não estava se encaixando de todas as formas possíveis em todos os lugares. Então, essa teve um pequeno ajuste, mas é um ajuste detalhezinho, que é para se encaixar a mesma palavra com todos os lugares que ela aparece na Bíblia. Então, é um capricho,
né? Não muda o significado de uma forma assim, nossa, mudou, né, da água para o vinho. Mas é, eu gosto de deixar a coisa sincronizada. Salvação falava ao tirado face a face. E é interessante, porque tirado é a tradução de Moisés, né? Quando você é tirado da, né, porque ó, Moisés foi tirado da água, até que eu falo da palavra Salvador, né, que é o alfa, aí tem o cajadinho, que significa grande pastor, e daí é um homenzinho estendendo o braço para tirar alguém da água. Então ele é o tirado, e o que aconteceu com ele foi o gesto da palavra Salvador. Então, salvação falava ao tirado, né? Aquele sentimentinho no coração, né? Você que foi tirado de um grande problema que, que pode ter ocorrido, né? Que você foi salvo de uma situação. Então é interessante como salvação falava ao tirado. Temos esse duplo encaixe ao traduzir um dos nomes de forma correta, né? Yahweh como salvação e tirado como Moisés. Salvação falava ao tirado face a face, como um homem fala ao próximo dele. Ele retornava ao acampamento, mas o servidor dele, o salvação é salvação, filho do semente, um jovem, não desprendia do meio da tenda. Salvação é o nome Jesus no Antigo Testamento. Tá? Ele é o mesmo nome. Jesus, Yeshua, é uma forma grigorizada do que é Yehoshua, que é a forma hebraica da coisa toda, que significa, né, Jeová, ou Yehovah, ou Yahweh, é salvação. Então, porque Yeshua, esse Shua é a palavra salvação do Novo Testamento. Então, o nome de Jesus significa Yahweh é salvação. Então, se Yahweh é salvação, então eu chamo Yahweh de salvação. Essa é a base, essa foi a base de traduzir essa palavra. Porque se o nome acima de todos os nomes, a forma acima de todas as formas é que Yahweh é salvação, então Yahweh é salvação. Então, quem sou eu para discutir? Né? E daí nós vemos isso, que isso tudo tem encaixe. Né? Então, mas aí o que acontece? Quando chegamos aqui, entramos nisso, que salvação é salvação. Porque são duas aplicações diferentes da palavra salvação. Então, eu ainda não tenho clareza suficiente para explicar isso aqui tudo. Eu tenho que escrever para explicar, para conseguir explicar isso de forma clara. Uma hora eu vou fazer isso e explicar de uma forma mais concisa, mas não vai ser agora. Ah, essa palavra desprendia aqui me deu um trabalhinho legal também. Deixa eu ver como tá nas outras aqui. Apartava, se afastava, mas tem lugares que essa palavra não se conecta como afastar, tá? Porque o que acontece? Eu usei essa palavra para ligar ao grego do Novo Testamento, e tem outra palavra no grego que é usado para afastar, né? Que é quando a pessoa se afasta da confiança, de buscar o Salvador. Então, não tinha. E desprender fazia sentido, porque é como se fosse desconectar. Eu pensei até colocar desconectar, mas ia ficar muito. Eu achei que ia tirar muito da época do texto, porque nós usamos desconectar para outras coisas. O tirado disse ao salvação: Veja, você diz para mim, faça este povo subir. Mas você não fez eu conhecer quem você vai enviar comigo. E você disse: Conheço você na fama. E também você encontrou acolhimento aos meus olhos. Essa palavra acolhimento, em muitos lugares, ela vai estar como favorecimento. Ah, não. Graça. É verdade, graça. Mas ela não se encaixa como graça em todos os lugares. E também porque, de fato, graça ficou algo muito. O que de fato é. Graça é acolhimento. Se você tem a graça de Deus, você tem o acolhimento dele. Acolhimento nós sabemos o que é, porque é uma palavra que nós usamos do dia a dia. E acolhimento se encaixa em todos os lugares onde essa palavra está. Então, se é uma palavra que se encaixa e nós sabemos de fato o que é, ao contrário de graça, que virou
que eles colocaram uma carga e toda uma simbologia por trás de que, ai, a graça. Então, né? E o que acontece? A palavra graça, eles misturam com várias outras, que acabou sendo tirada de sentido, tá? Porque no texto tem mais de uma palavra que eles traduzem para graça, mas se são duas palavras diferentes, então são de fato duas coisas diferentes. Então não dá para, eu não sei o que de fato isso aqui é, então eu vou colocar graça. Isso é porquice, na minha opinião. Então, o meu acolhimento. E graça também, muito no Novo Testamento, vai ser a palavra brilho. Tá? Então eles traduzem essa palavra acolhimento e a palavra brilho, as duas como graça, mas são palavras diferentes. Glória também, tem toda uma mistura entre graça, glória, que de fato as pessoas não sabem o que é. Qual a diferença entre a graça de Deus e a glória de Deus? As pessoas não sabem. E não sabem por quê? Porque está mal traduzido o texto. Porque são claramente palavras diferentes e em certos lugares elas são usadas como se fosse a mesma coisa. Eu não sei o que é isso aqui. Vou colocar graça. Não sei o que é isso aqui. Vou colocar glória. Graça, glória, graça, glória. Glória, graça. Ficou e assim, e ficou essa coisa vaga, que ninguém de fato sabe o que é a graça, a glória. Então fica uma coisa, né? A palavra glória, ela é melhor traduzida como o brilho de Deus, né? E ela é usada dessa forma no Novo Testamento. Só que tem lugares do Novo Testamento que nem tá dessa forma. Né? Então, eles pegam a palavra que de fato significa brilho, e eles traduzem em certos lugares como brilho, e certos lugares como glória. Essas duas palavras, graça e glória, na Bíblia, elas estão uma bagunça. É, Então, nessa tradução não tem nenhuma das duas, porque virou uma bagunça nas traduções tradicionais. Agora, se encontrei acolhimento aos seus olhos, faça eu conhecer, peço, o seu caminho, para que eu conheça você, para que eu encontre acolhimento aos seus olhos, e veja que esta etnia é o seu povo.